Aleluia. Nós vivemos para te adorar, Senhor. Nós vivemos eternamente gratos por tudo que você tem feito por nós, por tudo que você é para nós. Nós te louvamos e nós te glorificamos, porque tu és o único digno e merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Graças por estar presente neste lugar, graças por estar aqui para receber a nossa adoração. Ministramos a ti, Senhor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Aleluia. Olhando bem para as carinhas dos abençoados, tem gente que está ressacado, né, da festa santa de ontem. Aquilo foi uma festa santa. Foi ou não foi, gente? Bênção pura, foi maravilhoso. Para quem não esteve lá, estamos falando da formatura do Rema 2022. Tivemos várias pessoas aqui da igreja que foram formadas ontem. Eu não estou vendo ninguém aqui, os formados, devem estar também, né, na bênção. A Adriana, sim, Adriana, fica de pé, Adriana. Pronto. A Lorena deve estar lá. Ah, sim, a Simone. Isso. Quem mais? Os formados ficam de pé, vamos. Tá, pronto. Isso. É uma honra, é uma bênção, é um privilégio. Essas duas abençoadas, mas a que está lá em cima, e à noite vem o restante da turma, que deve estar todo mundo na ressaca. Ressaca santa, né? E são 2 anos de pura sabedoria bíblica, conhecimento bíblico e unção. É ou não é, gente? Vocês duas aí, ó, perfeito, obrigado, pode sentar. Eu terminei o Rema em 96, 95, primeiro ano, 96, segundo ano. Gente, foi um divisor de águas na minha vida. Se você ainda não fez, eu quero incentivar você a fazer sua matrícula e fazer esse Rema. Pastor, mas é caro. Não, não é caro, é um investimento. Você gasta muito mais com outras coisas que perecem. O conhecimento que você obtém lá vai te abençoar, não só nesta terra, como também na eternidade. Amém? Então, faz o Rema, você tem maior conhecimento, você também se expõe a unções diferentes. Se você faz parte de uma igreja, você está constantemente exposto à unção pastoral. No Rema não. No Rema não existe só a unção pastoral. Existe a unção do evangelista, do apóstolo, do mestre, do profeta, que também vem apenas te beneficiar e favorecer. Se o Rema fosse 10 mil reais por mês, ainda estava baratíssimo, diante do conhecimento, diante do quanto acrescenta a sua vida. Amém? Mas pastor, eu conheço não sei quem, não sei quando, não sei aonde, que fez esse Rema aí, e não vi mudança nenhuma na vida dele. Tem pessoas que também vai para a faculdade, se forma, faz doutorado, pós-doutorado, e também você não vê mudança nenhuma. A culpa é da faculdade? Não. A culpa é da pessoa que não pratica aquilo que aprendeu. Se você praticar o que você aprendeu, a coisa vai crescer. Mas pastor, mas na igreja é uma bênção. Realmente o Rema não substitui igreja. Rema é uma coisa, igreja é outra. Amém? Aqui na igreja é um hospital. Rema é centro de treinamento. Então lá é quartel. Mas você aprende a ter disciplina, e você aprende coisas que vão além daquilo que você tem aprendido. Então um não exime o outro. Amém, queridos? Pronto, terminei a propaganda do Rema. Aleluia. Eu ensino no Rema desde 2001. Mas todas as vezes que eu começo lá numa sala, é como se fosse a primeira vez. Todas é cada vez melhor, aprendendo cada vez mais. É uma bênção. Amém. Irmãos, eu vou falar hoje algo que é bastante importante e que infelizmente tem sido, como é que eu posso dizer, mal interpretado, mal explicado, e hoje eu quero trazer para vocês. Amém? Como todos vocês devem saber, tudo no reino de Deus, ou tudo neste mundo, vou melhorar, tudo neste mundo, desde a criação, tudo é sementeira e colheita.
E quanto mais consciência você tiver, e quanto mais consciência você colocar nos seus filhos acerca de sementeira e colheita, melhor você vive. Se você não está gostando de algo na sua vida, se você não está gostando de alguma coisa, não reclame, muda a semente. Porque quando você muda a semente, você tem a colheita. Muitas vezes nós começamos a reclamar de coisas que acontecem na nossa vida e a gente acusa o outro, fulano, beltrano. Mas cada vez que você aponta para alguém, vou apontar para tu, tá? Que está tirando a foto. Cada vez que você aponta para alguém, tem 1, 2, 3 apontando para você. Por quê? Porque as suas decisões são colheitas, são sementes. Aquilo que você faz são sementes. Lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, extremamente conhecido, revista atualizada, Rayara, Gênesis 8, 22, bastante conhecido esse versículo, tem uma lei que rege tudo o que acontece nessa terra e rege a vida de todo mundo. Olha só, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou semeadura e colheita, ou plantio e colheita, não deixará de ver. Aí normalmente a nossa mente já leva logo para aquela coisa, está falando da agricultura. Olha o pastor falando do agronegócio. Não, aí está falando da sua vida. A agricultura, aquilo que a pessoa planta e a pessoa colhe, é apenas um simbolismo natural para mostrar o que acontece em toda a sua vida. Decisões erradas, recompensas negativas, consequências. Decisões acertadas, recompensas positivas. É isso que acontece. E não é sem razão que um dos nomes de Deus no hebraico é Yahvé Gimolá, que significa o Senhor das recompensas, ou o Senhor que dá presentes, ou o Senhor das surpresas inesperadas, também tudo a mesma coisa. Mas só que o significado mais literal para Yahvé Gimolá é o Senhor das recompensas. Agora isso tanto pode ser positivo como negativo, tanto faz. Depende de que? Da plantação. E muitas vezes a gente não quer, por uma questão de talvez de orgulho, arrogância, soberba, complexo de inferioridade ou coisa assim, a gente não quer assumir as consequências das nossas decisões. Mas tu, querendo ou não, meu irmão, plantou, colheu, por causa desse versículo. Vou repetir: enquanto durar a terra, não vai deixar de haver sementeira e ceifa, frio, glória a Jesus, aleluia, e calor, verão e inverno, dia e noite, sempre vai ter. Nós temos consciência do frio e do calor, nós temos consciência muito forte do dia e da noite, nós temos consciência do verão e do inverno, mas a consciência para plantio e ceifa, muitas vezes nós não temos. E é isso, você tendo consciência ou não, é isso que rege a sua vida. Aquilo que você falar hoje, crendo, você tem. Tudo que você faz, existe um eco com o qual você vai se encontrar. Tudo o que você fizer, existe um eco com o qual você vai se encontrar. Fale as palavras certas, você colhe o que é certo. Fale as palavras erradas, e não importa o crente que tu for, o santo que tu for, se você falar as palavras erradas, você vai colher a coisa errada. É assim que funciona, por causa desse versículo. Quem estabeleceu isso é justamente Deus. É a maneira de Deus atuar, é a maneira de Deus operar. Muitas vezes eu estou passando por necessidades financeiras. É claro que só eu aqui passo necessidade financeira, mais ninguém, né? Só eu. Essa palavra é toda para mim. Mas, meu irmão, o que você faz na hora da necessidade financeira? Se desespera, puxa os cabelos, procura o gerente do banco ou vai plantar? Quer mudar? Plante. Mas, pastor, eu não vou plantar sem ter, eu preciso ter.
para poder plantar. Não, não, não. Você precisa plantar para poder ter. Sempre você terá sementes. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Dinheiro também pode ser uma semente. Mas sempre você terá sementes. Sempre, 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 sempre. Então, não importa o que você faça no tempo da estiagem financeira, né? Ou no tempo da chuva financeira. Plante sempre, plante sempre, plante sempre. Por quê? Porque essa é uma lei de Deus. Mike Murdock, ele fala uma verdade tremenda que eu gosto, eu levo muito a sério o que ele fala. Ele diz algo interessante. Deus te acrescente cada vez mais, meu irmão. Deus te acrescente cada vez mais. Olha, ele diz o seguinte: os ímpios, as pessoas que não receberam Jesus, que ainda não são salvas, pessoas que ainda não têm a esperança de um dia entrar no céu, pessoas ímpias, aplicam os ensinos de Cristo na sua palavra e prosperam e enriquecem. Os crentes conhecem a pessoa de Jesus e são salvos. Vocês entenderam? Os ímpios não são salvos porque não conhecem a pessoa de Jesus, mas por outro lado, muitos crentes não prosperam porque não conhecem os ensinos dele. Ou pior, qual é o pior? É conhecer e não praticar, isso é pior ainda. Tudo é plantação e colheita. Repete comigo, tudo é plantação e colheita. Foi Jesus quem disse: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medido vos medirão também. É o que está escrito. Foi Jesus quem falou. Então, quando você dá, mais lhe é acrescentado. E não poucos de nós plantamos. Nós entregamos os nossos dízimos no local onde somos alimentados, porque é isso que a Bíblia diz. Nós entregamos as nossas ofertas não só na igreja, como para pessoas, como para ministérios, e com certeza a colheita chega. Por quê? Porque isso foi estabelecido por Deus. É assim que funciona. Mas pastor, mas no momento, peraí, deixa eu passar aqui, eu tenho dinheiro não, pastor, eu tô sem dinheiro. Pois é, mas você pode unir a sua fé com a da Carlene para algo que ela queira. Imagina, Carlene, você quer trocar de carro? Carlene, yes. Mas tu quer um 2023 ou tu quer um 1968? Ela, não, eu quero 2023. Então vou unir a minha fé contigo. Vamos lá, vamos crer. Em nome de Jesus, está chegando um carro 2023, do jeito que ela quer, para a vida dela, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com ela. Então quando você faz isso, você está o quê? Está o quê? Plantando. E um dia, quando a sua fé não for tão forte, quando a sua fé estiver abaixo do seu desejo, quando o seu desejo passar a ser cada vez mais grande, mas a sua fé não estiver tanta, preste atenção no que eu vou te dizer. Um dia, Deus vai levantar alguém que vai se unir a você e vai crer com você, para você colher isso também na sua vida. Isso é plantação. O Senhor te acrescente cada vez mais. A grande verdade é essa. Se eu acordo 2 ou 3 horas da manhã para interceder pela vida da Letícia, eu não sei o que Letícia está passando, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor me acorda de 2 ou 3 da manhã para interceder pela vida dela. Então, se eu obedecer à voz do Senhor, me levantar da cama, né, e começar a interceder fervorosamente, até que eu percebo a nota de vitória no meu espírito pela vida da Letícia. É assim que funciona, você intercede até perceber a nota de vitória. Quando perceber a nota de vitória, pode dormir, que o negócio já está feito. No dia que eu precisar, no dia que eu não tiver eu tiver numa situação que não dê para orar, Deus vai levantar alguém em algum lugar deste mundo para interceder pela minha vida até que a vitória seja estabelecida. Meu irmão, plante que você colhe. Amém? Então, existe você plantar e você colher nessa terra.
Existe isso em tudo, não é apenas na área de finanças, em tudo. Oração, palavra, atitude, comportamento, tudo é semente e colheita. Semente e colheita. Você sempre estará fazendo essas duas coisas. Algumas vezes até ao mesmo tempo, né? Plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Mas Jesus foi além disso. Lá no seu Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é uma pregação só, é uma ministração só. Só que a gente coloca tema nas nossas ministrações. Como Jesus falou vários assuntos num tema só, então acabou sendo conhecido como Sermão do Monte, porque foi no monte que ele ministrou isso aqui. Então ele começou falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, tal. Aí foi falando, chegou no capítulo 6, aí Jesus falou sobre exercer a justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Então Jesus estava falando esse tipo de coisa, ou seja, você fazer coisas para ser visto pelas pessoas. Ele usou a palavra exercer a justiça, mas ele usou outro exemplo também, dando esmola. Né? Sabe aquela história, né? Vou dar a esmola aqui, recebe aí, aí Instagram, pá, né? Oh, não é verdade, pronto, você, eita glória, não, eita glória não, por quê? Porque você fez isso para ser visto pelas pessoas, aí você já tem a recompensa. Qual é a recompensa? Valeu, gostei, ó, pense, fulano ele dá esmola, e acabou a história, não vai colher nada disso aí. Porque a motivação foi errada. Estão entendendo isso? A colheita que você vai ter vai ser apenas o aplauso das pessoas. Que hoje tem um celular em algum lugar aí tocando. Não atende porque não é Jesus. Com certeza. Então, o que acontece? Presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso. Quando você faz alguma coisa para ser visto por alguém, você não vai colher a recompensa disso. Aliás, você já colhe a recompensa. Alguém viu. Alguém viu. Quantos muitas vezes chegam e dizem, pois é, né? Fulano, o pastor fez isso por fulano, fez isso por cicrano, e eu, ó, por que ele não fez por mim? Talvez porque o que você faz é para ser visto pelo pastor. Ei, você tem um pastor aqui, claro, mas o pastor aqui é só auxiliar. O seu pastor supremo é Jesus. Faça para ser visto por ele. Se o pastor aqui vê ou não, tanto faz como tanto fez. O negócio, o seu objetivo é ser visto pelo pastor supremo. Ele sim dá recompensa. Amém, queridos? Então Jesus falando sobre isso. Depois ele falou sobre os hipócritas. Também é o mesmo princípio. Oravam na frente dos outros para ser visto pelos outros, né? Orava em voz alta para ser visto pelos outros, né? Oh, eita, mas pai fulano tem uma oração muito bonita. Ah, se eu tivesse uma oração dessa, meu Deus do céu. Pensa no cabo consagrado, é fulano, pronto, ele recebeu a recompensa ali. Acabou, não recebe nem resposta da oração, né? Ou seja, apenas para aparecer. Interessante que essa palavra hipócrita no grego significa ator, só para aparecer. Mais nada. Aí Jesus vem falando e explicando, ei gente, quando vocês fizerem isso, não faz isso para ser visto pelas pessoas. Ele não era contra você orar em público, ele não era contra você dar esmola, ele não era contra você fazer a justiça nessa terra, não. O que ele era contra é a motivação que não estava certa. É isso que estava errado. E ele falando, e depois ele fala sobre a oração do Pai Nosso, e aí depois ele fala sobre o perdão, falando também, sempre falando, semeadura, colheita, semeadura e colheita. Ele falando sobre o perdão, ele diz claramente que se você não perdoar as pessoas, você também não é perdoado. Irmãos, isso funciona desde sempre. O perdão dos seus pecados e das falhas que você comete diante de Deus só acontece se você também perdoar os outros.
É isso que está dizendo, pastor, mas o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado, eu estou puro diante de Deus. É bem verdade, querido, mas a manifestação disso só ocorre quando você planta perdão. Não adianta você orar, né, falando, pedindo perdão a Deus, até porque também não está na Bíblia que você deve pedir perdão a Deus. Não tem na Bíblia isso não. A Bíblia diz: confesse o seu pecado, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Ô pastor, então como é que eu faço para obter o perdão de Deus? Perdoe e confesse o seu pecado. Aí você recebe pela fé o seu perdão e a purificação da justiça que você cometeu. Não fale em nenhum momento, pede perdão a Deus, até porque o perdão de Deus já é liberado. A questão não é Deus liberar, a questão é você receber. Essa é a diferença. Amém? Mas eu não vou falar sobre isso não, senão a gente vai ficar até... Aí ele fala até sobre o jejum, também falando sobre... Tem gente que via jejuar e ficava tudo com cara de jumento, né? E cheio de remela é porque ele manda lavar o rosto, então estava cheio de remela, do Zé, né? Aí ficava lá com cara, eu estou jejuando. Não, quando jejuar é para dar festa mesmo, só que não pode comer, mas que dá festa. Beleza, ok? Mas agora Jesus vem para trazer algo importante que eu quero trazer hoje. Pastor, falou, falta menos de 30 minutos para a sua ministração terminar, o senhor não disse o tema ainda. Vou dizer: ajuntando tesouros no céu. É quando a sua colheita não é na terra, é no céu. Existe a colheita na terra, que vem independente de qualquer coisa. Vem a colheita, plantou, colheu. Pastor, mas se eu não planto nada, você colhe também. O quê? Nada. Resultado. Mas agora, Jesus ele traz algo maior, ajuntando tesouros no céu, ou ajuntando riqueza no céu. Ele está falando de algo que com certeza você não tem uma recompensa aqui, talvez o aplauso de um ou de outro, mas a sua recompensa mesmo só vai acontecer no céu. Infelizmente, existem pessoas que o único tesouro, a única recompensa que ele tem é lá no céu, aqui na terra ele não tem nada. É errado, porque Deus quer que você tenha recompensas aqui na terra. Deus deseja fazer a diferença entre os que servem a Ele e os que não servem. Então muitas vezes tem pessoas que não, minha recompensa é só no céu, e acha que isso é positivo. Não, isso é para lá de negativo, está demonstrando ignorância. A sua recompensa, tem recompensa aqui e tem recompensa no céu. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu não acredito que existe algum pai ou mãe que gostaria que os seus filhos só desfrutassem das coisas quando chegassem no céu. Não, meu filho, eu criei você para desfrutar de coisas aqui. Por isso eu estou colocando você numa boa escola, estou investindo nos seus estudos, porque você está plantando, meu filho. Para quê? Para com o seu conhecimento você colher aqui. É certo, é inteligente. Mas Jesus, Ele não exime isso, mas coloca algo mais. Vamos lá. Versículo 19, 6:19 está dentro do Sermão do Monte. 6:19 de Mateus. Revista atualizada, Rayara. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pronto, aí tem muitos crentes, aí não tem um ponto final, aí tem um ponto e vírgula. No grego que foi escrito isso aqui, não havia pontos, nem vírgula, nem nada, era tudo uma coisa só. Mas muitos crentes pegam esse versículo para dizer: está vendo aí? É melhor ser pobre e ir para o céu do que ser rico e ir para o inferno. Quem já ouviu isso? Ah, meu Deus, eu já ouvi tanto que tem que levantar a mão e o pé ainda, né? Ouvi demais. O negócio é ser pobre. Eu gosto de fulano porque ele olha para os pobres. Eu gosto de ciclano porque ele ajuda tanto os pobres. Mas, meu irmão, pobreza é o resultado de pecado.
A miséria foi o resultado do pecado. Se Adão não tivesse pecado, não haveria pobreza nesse mundo. Se o pecado não existisse, não haveria miséria, não haveria doença, enfermidade. Eu soube, né, que os judeus, eles ensinam para os seus filhos pequenininhos, desde sempre, a odiar a pobreza, a não querer a pobreza, a não achar como normal a pobreza, de jeito nenhum. No Talmud hebraico, está escrito que a pobreza é pior do que 50 pragas, Carlene. E está certo. Pensa numa coisa ruim, é pobreza? Então, como a pobreza é uma coisa ruim, eu duvido muito que Jesus estivesse falando de pobreza aqui. Porque no contexto geral das Sagradas Escrituras, Deus não exalta a pobreza, no contexto geral. Não. Deus não quer nenhum filho seu pobre. Tem algum pai ou mãe que gostaria que seu filho fosse pobre, do mavé, como diz lá no Nordeste? Tem alguém? Algum pai ou mãe? Opa. Não, né? Você quer que seus filhos sejam ricos e preferencialmente que te superem, sejam mais ricos do que você. É ou não é verdade? Aí por que que muitas vezes tem pessoas que atribuem a Deus uma coisa que nem elas mesmas têm coragem de dizer? Alô? Jesus não estava falando de pobreza. Ô pastor, e ele estava falando de quê? Olha o versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele não estava falando da riqueza propriamente, ele estava falando do prioritário, do que é o seu maior tesouro. Observe que ele não diz onde estiver o seu coração, ali estará também o seu. Não, ele diz onde estiver o seu tesouro, aquilo que você priorizar, aquilo que você colocar em foco, aquilo que é mais importante para a sua vida, é aí que também o seu coração automaticamente vai estar nisso. É disso que ele está falando. Aí ele falou, não fica acumulando isso nessa terra. Por quê? Porque o ladrão leva, traça, ferrugem, está falando de tempo, leva. Dinheiro você recebe hoje, aí você começa pagando conta, aí depois entra naquela parte de sobrando mais mês no final do dinheiro, né? Vai, pagou, acabou. É disso. O dinheiro vai embora. Mas existe um tesouro e um galardão que tempo nenhum leva. É esse no céu. Vocês estão entendendo isso, gente? É disso que Jesus estava falando. A riqueza é bênção e Deus quer que você seja rico. A prosperidade é maravilhosa e Deus quer que você prospere bastante, financeiramente, no casamento, em todas as áreas. Contudo, isso não deve ser o nosso tesouro, isso não deve ser a nossa prioridade, isso não deve ser o número 1 na nossa vida, jamais. O que temos que plantar como prioridade nessa terra é justamente tesouros que não acabam, riqueza que não vai embora. Nossa, o pessoal ficou agora tão quietinho. Tem gente igual a vaca em porteira nova. É porque nós estamos acostumados a valorizar o terreno, valorizar o que é da terra. E nada contra você valorizar o que é da terra. O problema não está aí. O problema está supervalorizar isso em detrimento do tesouro nos céus. Lá em Apocalipse, capítulo... Deixa eu olhar aqui, viu gente? Que não estava no escrito não. Capítulo 22. Capítulo 22, no versículo 12. Observe o que é que Jesus fala. Eis que veio sem demora. De fato, Jesus está vindo. Talvez nem tenhamos o culto hoje à noite. Já pensou Jesus voltar hoje? Eita glória!
Tá, eu sei que tem gente dizendo, misericórdia, pastor, eu queria casar primeiro. Não, vai lá para o céu. Não, sem problema, sem problema, sem problema. Né? Bora subir, vamos lá. Observe, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que galardão é esse que você só receberá quando Jesus voltar? O Senhor das recompensas, Jeová Guimolar, está falando de um tesouro e de um galardão que você acumula no céu e que deve ser a prioridade da sua vida. Jesus nunca falou contra riquezas, afinal de contas ele era rico, tinha todas as suas necessidades supridas de forma abundante. Uma certa vez ele disse, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, ele se distinguiu dos pobres, ele nunca foi pobre. Pobrezinho nasceu em Belém. De quem tu está falando, cara parda? De Jesus é que não era. De pobre ele não tinha nada. Ele se fez pobre na cruz para que você fosse rico. Aí sim. Mas o que eu quero trazer para vocês, isso não é uma mensagem de como multiplicar suas riquezas financeiras. Isso é uma mensagem de como você multiplicar tesouros no céu. Tudo aquilo que você faz nessa terra tem um galardão. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Vocês sabem o que é avareza, né? Reter. Ele continua, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Jesus estava dizendo é que para Deus a tua riqueza não te define. Para Deus a sua riqueza não te define. Se você é rico ou se você é pobre, para Deus tanto faz, porque afinal de contas, alguém disse que foi Bill Gates que disse essa coisa. Eu não sei se foi, não, porque eu já vi tanta gente falando isso. Então eu vou só repetir o que eu vi e eu concordo. Se você nasceu pobre, você não tem culpa. Agora, se morrer pobre, tem. A culpa é toda sua, totalmente sua. Não importa o país que você mora ou debaixo de que governo você esteja, depende de você. Não, o que Jesus estava falando é de algo maior. Ele está falando de tesouro no céu. Ele está falando de galardões. A Bíblia fala em vários lugares, irmãos, acerca de coroas. Acerca de coroas que são reservadas para os justos. É lá onde nós estaremos quando Jesus voltar, que a gente subir. Na verdade, Jesus vem, ele vai ficar nas nuvens. E aí ele começa a levar, a arrebatar todos os seus, de todos os lugares da terra. Serão milhões, inclusive a igreja da Ceilândia inteira. Vai todo mundo. Ô pastor, e as cadeiras? Deixa para o anticristo, ele deve querer. Certo? Enfim, vai todo mundo, levando milhões. E aí pastor, chega no céu, aí é só sombra e água fresca. Não querido, não. Você vai comparecer diante de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. É lá onde você não, mas as suas obras serão julgadas. Tudo aquilo que você fez, ou aquilo que você deixou de fazer, será julgado. Ah, pastor, então se eu fiz muito, né? Não necessariamente. É se você fez a vontade de Deus e como fez. A unção evangelística já se manifestou na minha vida várias vezes. A unção profética já se manifestou na minha vida várias vezes. Mas eu não sou um profeta. Eu não sou um evangelista, embora possa ser usado em profecia ou em qualquer um dos dons de revelação. Mas no céu, eu não sou conhecido como profeta. E conhecido como o quê? Pastor. Porque esse é o meu chamado. Então você vai dar conta diante de Deus do que você fez no seu chamado. O que fez fora,
nada a ver. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Peraí, eu mandei você fazer? Eu achei necessário. Eu mandei você fazer? Por outro lado, e aquilo lá? Por que você não fez? Não, mas já tinha muita gente lá na guerra para fazer. Eu estava assim, mas eu mandei você fazer. É isso que vai ser julgado. As obras que você fez, enquanto em obediência a Deus, aquilo que você foi chamado para fazer, quando você estava no ventre da sua mãe, porque todos nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe para cumprir um propósito de Deus. Existiu o propósito e você foi criado para isso. É por isso que nem todo mundo é pastor. É por isso que nem todo mundo é apóstolo. E é por isso que lá no céu você vai ver pessoas que você nunca viu ela pregar, nunca viu subir no púlpito para trazer uma palavra, a não ser no rema, né? No final da ministrando a palavra. E mesmo assim nem foi bem. Nem foi bem. A nota não foi lá tão alta, sabe? Mas uma pessoa que não tem aquele chamado, ela está lá, faz uma coisa, faz outra. Então o que é que ela faz? Ela pega a vassoura e varre ali na frente da igreja. Ela fica ali fora, às vezes auxiliando os irmãos para estacionar os carros. Você vai ver essas pessoas receber galardões enormes. Enquanto que o apóstolo, fundador de 380 igrejas, é desse tamanho. Por quê? Porque entra aí um outro detalhe. Jesus não apenas quer que você obedeça, Ele também está observando como você obedece. Se é de todo o coração, ou se é para aparecer, ou se é para se mostrar. Você sabia que Jesus era extremamente popular, principalmente quando ele estava no seu 2º ano do ministério? Extremamente popular. Para onde ele ia, grandes multidões o seguiam. Era uma coisa imensa. Se candidatasse ali, era candidato único, ninguém conseguia ganhar dele, não. Mas você sabia que nunca foi plano de Deus que ele fosse popular? Você não acha nenhuma profecia dizendo, eu digo que ele será popular, porque eu determino assim. Não. Só diz ele, cumprirá a minha vontade. E nem sempre cumprir a vontade de Deus é exatamente popular. Olha para Jesus que tu vê o mesmo exemplo. Em um ano, ele foi extremamente popular. Mas no ano seguinte ele foi crucificado. Popularidade não indica que você está fazendo a vontade de Deus. E pelo contrário, é muito melhor ser popular no céu do que ser popular na terra. Porque o popular no céu só vai se for os humildes. Na terra traz um orgulho, fica se achando o máximo, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha, não pode nem dizer a bolacha de pacote, porque normalmente ela é quebrada, né? Vocês estão entendendo isso? Estou mostrando para você o maior tesouro. Então, como é que eu faço para juntar tesouros no céu, pastor? Aquilo que você faz, que você não obtém muita, ou melhor, obtém pouquíssima ou nenhuma glória terrena, onde o único que é glorificado aí é Jesus. Quer ver uma coisa, juntar tesouro no céu? Jesus disse, se você der água a um desses pequeninos, é como se desse para mim. Isso é juntar tesouro no céu. Toda vez que você faz algo que não traz tanta glória para você, é por isso, meu irmão, que Jesus disse que servir é o maior de todos. Quem serve é o maior. Não é quem se apresenta, é quem serve. E servindo da forma certa. Eu poderia dizer várias coisas acerca
dessa área. Mas eu quero trazer agora pela manhã, pronto, eu diria que eu estou começando a ministrar agora, foi só a introdução. Mas, segundo o combinado, nós temos até 3 horas da tarde, então tá de boa, tá tranquilo. Lá para as 2h30 eu começo a concluir. Brincadeira, querido, brincadeira. É só 2 horas, 1h30 mesmo, tá bom. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Olha o ponto maior, o que acumula tesouros no céu, com frequência. Quem esteve quinta-feira assistiu a excelente ministração da nossa amada Help, né? Ô pastor, Help, pois é, a gente tem ministro internacional aqui, gente. Por aqui o pessoal chama de socorro, mas a gente é Help. Fica mais, né? Ela falando sobre a necessidade de apresentar Jesus para as pessoas. Isso não é popular. E ela falando sobre isso, incentivando nesse sentido, dando exemplos da própria vida. E aqui em Mateus capítulo 28, no versículo 18, diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, por causa dessa autoridade que é dada a Jesus, Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Logo, a autoridade que foi dada a Jesus foi dada à igreja. Portanto, ide. Essa palavra ide, quem ouviu hoje o devocional de hoje, que está lá no canal da igreja do Rick Renner, ele falou sobre esse ide, indicando que esse ide tem que ser algo constante, perseverante. Ou seja, não é você ir uma vez e voltar e pronto. Não, é ir sempre, é estar sempre o tempo todo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando você faz isso, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ordem primária de Jesus para pastor, apóstolo, mestre, evangelista, profeta, irmão, diácono, sem ser diácono, nasceu de novo, já entra aqui. Agora, disso você vai dar conta com certeza, porque isso Jesus mandou para todo mundo. Existem 2 tipos de planos que podemos separar planos de Deus. Existe o plano específico para a vida do Carlinhos, que é diferente do plano específico que Deus tem para a vida da Sofia, que já é diferente da Joyce. É um plano específico, e disto vocês vão dar conta. Do trabalhar nesse plano, vocês vão dar conta. Cada um de nós vai dar conta. Mas existe um plano de Deus que é comum na vida do Carlinhos, da Sofia e da Joyce e de todos nós. Chama-se ministrar, pregar o Evangelho. Ide por todo mundo. Isso é. E é isto que ajunta tesouros grandiosos no céu. Por quê? Porque, meu irmão, como eu já falei várias vezes, vou repetir. A maior riqueza de Deus são pessoas. Se para você a maior riqueza pode ser seus filhos, seu dinheiro, seu carro, sua casa ou qualquer outros bens materiais, para Deus só tem a maior riqueza dele é pessoas. E Ele criou um céu inteiro para pessoas e o inferno inteiro para Satanás. O inferno não foi feito para o ser humano. O céu é que foi feito para o ser humano. O inferno não combina com você. É o céu que combina com você. É o destino que Deus preparou para todos os homens e mulheres desta terra. Este é o destino. Para todo mundo pastor. Para todo mundo para todo mundo.
Mas infelizmente nem todo mundo vai, embora seja o destino que Deus preparou. Por quê? Porque rejeitaram Jesus, não ouviram Jesus, não sabem quem é Jesus, porque muitos de nós estamos calados, vivendo a nossa vida, buscando ajuntar tesouro na terra. Algum problema em ajuntar tesouro da terra? De jeito nenhum, mas isso não tem que ser o prioritário, é isso que Jesus está dizendo. A prioridade é fazer a inscrição para morar no céu, para povoar o céu. Quer morar no céu? Fala comigo, eu tenho a inscrição. Isto aqui, por todo mundo, para pregar o evangelho, é a inscrição que todo crente tem para preencher com pessoas para povoar os céus. É isso. Eu gostaria de que vocês abrissem, por favor, em Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Aleluia. Se o teu lar não está sendo o céu na terra, é porque você não está plantando o que há no céu lá. Eu não ia falar isso, veio agora no meu coração, nesse momento. Se o teu lar não é um céu na terra, é porque você não está plantando no seu lar o que há no céu. No céu há louvor, no céu não existe contendas, no céu não existe reclamação, no céu ninguém está preocupado. O que você tem plantado lá? Plante o que há no céu, e o seu lar será um céu na terra. Lucas capítulo 19, logo depois que o Zaqueu mostrou fruto da sua conversão, Jesus diz uma coisa interessante, versículo 10, ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta foi a missão principal de Jesus. Ele curou doentes? Sim. Fazia parte? Sim. Era a vontade de Deus? Sim. Ele ressuscitou mortos? Sim. Fazia parte? Sim. Era a vontade de Deus? Sim. Ele fez muito bem aqui nesta terra? Sim. Era a vontade de Deus? Sim. E ele fez? Sim. Mas o principal não era isso. É interessante como muitos de nós buscamos tanto a cura, buscamos tanto a prosperidade financeira, e não tem nada de errado com isso, pelo contrário, como eu já falei, Deus quer você rico e curado. Deus quer você rico e curado, sim. Diga: Deus quer que eu permaneça rico e curado. Deus quer. Mas o principal na nossa vida não tem que ser isso. O principal na nossa vida deve ser almas para o reino. Você vai comparecer diante do Mestre, diante do juiz de toda a terra, o Senhor Supremo, absoluto. E Ele vai perguntar: a quantos você falou de mim? Quantos estão aqui no céu por sua causa? Por favor, me aponte. Tu vai dizer o quê? Ah, eu ia para a igreja. Ótimo, é você o beneficiado. Quando você vem para a igreja, você é o beneficiado. Qual é o benefício que Deus nos dá? É tanta coisa. Ele nos purifica de todo pecado, Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele nos sara de toda doença, Ele nos faz prosperar, Ele nos dá ideias para enriquecer, Ele nos dá capacidade para crescer, inteligência para ser excelentes profissionais. É Deus que te dá. E você dá o que para Deus? Filhos, almas, pessoas. Os anjos poderiam vir e pregar o evangelho, mas Deus não quis.
Essa tarefa maravilhosa, excelente, para que ajuntemos tesouros no céu, foi dada exclusivamente para a igreja. Para quem nasceu de novo. Irmãos, nossa igreja é uma igreja missionária. E nossa igreja é uma igreja evangelística. Nossa igreja ganha almas. É preciso priorizar isso. Pastor, eu já falei. Mas pastor, meu Deus, eu convido o povo para vir para a igreja, ninguém vem. Jesus não disse convida o povo para vir para a igreja. Não. Aliás, eu não vejo Jesus dizendo, convido o povo para vir para a igreja, chama o povo aí porque eu quero pregar. Não. Ele diz, vá e leva esse evangelho. Aí o evangelho que você leva é que traz as pessoas para a igreja. Aquilo que você vive lá fora é o que traz as pessoas para a igreja. Se você é uma pessoa que anda preocupado, ansioso, com medo de tudo, tendo fé na coisa errada, extremamente incrédulo, como é que você vai apresentar o evangelho desse jeito? Imagina uma pessoa que passou 5 dias sem tomar banho, indo vender um perfume. Então assim, imagina, olha, eu tenho um perfume aqui que é um perfume francês, perfume francês, tá, fica bem aí, mostra aqui na distância, porque diz, não, escuta, botar um pegador, pode falar, não, absurdo, ou se não fazendo propaganda de água, olha, essa água é muito boa, se você tomar banho com ela, você vai ficar limpinho. Passou 5 dias sem tomar banho. Não é um absurdo? Pois bem, meu irmão, se você não vive esse evangelho, como você vai pregar ele? Alguém disse, que eu não sei quem foi, porque já falou, tanta gente falou isso, então por isso que eu estou dizendo, eu estou só repetindo, não fui eu. Alguém falou e disse, pregue este evangelho, a tempo e fora de tempo, com grande intensidade, se necessário, as palavras. Primeiro se vive, depois se fala. As pessoas não estão rejeitando o que você fala, elas estão rejeitando o que você está vivendo. Vem cá, qual é a diferença de mim para você? Eu fico preocupado, tu também fica. Eu digo uns palavrão, tu de vez em quando fica falando. Eu faço isso, aquilo, outro, tu também. E eu não traio a minha mulher, já tu. Que evangelho tu vai pregar? Não, pastor, eu não faço isso não, pastor. Eu não minto, eu não traio, eu não roubo, eu nada. Tá, você já orou por alguém que não era evangélico e que precisava das suas orações para ele ouvir? Você já intercedeu com fervor por alguém na frente desta pessoa de quem ela não gosta muito de você? Na verdade não gosta nada. Mas você sabe que ela está passando por um problema, sabe que ela está passando por coisa. Você quer que eu ore por você? Eu vou orar agorinha. Levanta a mão e ora com fervor. Ora como se fosse para o seu filho. Você já fez isso? As pessoas no teu trabalho te conhecem como crente? Ou te conhece como chato de galocha que vai para a igreja? Como uma frase que o Joshua diz, do crente ao ateu, ninguém aguenta o crente chato. Aí isso aí foi o Joshua que disse. Ninguém aguenta, nem o crente mesmo. A grande verdade é que precisamos evidenciar as obras de Jesus primeiro, para depois mostrar quem é Jesus. Porque é assim que o mundo vê. A gente vê Jesus primeiro. Nós somos da fé, a gente vê Jesus primeiro. Mas o mundo, eles querem ver primeiro as obras. As multidões que seguiam Jesus, na sua grande maioria, não era por ele exatamente. Era sim por causa da palavra e por causa das curas. Afinal de contas, o homem cura para valer, vamos atrás desse homem. Vocês estão entendendo até aqui? É isso que é juntar tesouro no céu. É quando você faz sem esperar nada em troca.
Pastor, tudo bem, eu estou vivendo isso aí e tal, mas eu já falei de Jesus, para minha família todinha, e aí, até agora nada. Tem uns que são educados, tem outros que zombam, tem outros que fazem bullying. O que é que eu faço? Quem já foi no rodízio de pizza? Levanta a mão. Eita glória! Quem ainda não foi, não sabe o que está perdendo. Nossa, é maravilhoso. Opa, é exatamente por isso que eu estou falando, que é da hora. Rodízio de churrasco. Eita glória! Aí tem gente que nem chegou perto. É o pessoal vegetariano, tudo bem, tá, beleza. Não tem rodízio de alface, então vamos fazer o quê? Mas vamos lá, rodízio de pizza. Chega o garçom, aí mostra, frango catupiry, quer? Aí você, não, quer não. Beleza, ele fica lá chateado. Como assim? Porque você não quer? Não é uma coisa tão boa, você está rejeitando. A gente fez com tanto prazer para você. É isso que a garçom faz? Não, irmãos, ele passa para outra mesa. Rodízio, frango catupiry. Quero. Beleza. Aí chega o outro lá, banana, pizza de banana. Não, eu não quero não. Pizza de banana. Não, quero não. Rapaz, se tu vê o trabalho que deu para fazer essa pizza de banana para tu e tu ainda não quer, não, ele parte para outra pessoa. É a mesma coisa. O evangelho você oferece, não quer, parte para outro. Mas fulano tem que aceitar. Por que tem que aceitar? Se a pessoa quiser o inferno, nem Deus impede. Tu vai impedir? O destino de todo ser humano é o céu, mas infelizmente tem muita gente preferindo ir para o inferno. Deus não interfere, tu vai interferir. O livre-arbítrio, irmão, e o poder de decisão é um presente que Deus dá a todo mundo. E se Deus respeita isso, quem é tu para não respeitar? Pastor, o senhor já falou de Jesus para alguém? Já, várias pessoas. E aceitaram Jesus? Muita gente. Foi. E quem não aceitou Jesus? O número é maior ainda. Se muita gente aceitou Jesus comigo, meu amigo, maior ainda não aceitou. Mas eu não paro de falar. Eu não paro de pregar. Já impus as mãos sobre pessoas para serem curadas e foram curadas. Já impus as mãos sobre pessoas para serem curadas e não foram curadas. E já impus as mãos sobre pessoas para serem curadas e morreram. Morreram. No final eu vou chamar à frente quem quiser ser curado, viu? Né? Mas gente, veja o lado bom, morrer, mas estão na glória, estão com Jesus. Olha só, no lugar onde não chega a conta bancária dele, beleza. Mas eu não parei de impor as mãos sobre pessoas, eu não parei de orar pelas pessoas. Por quê? Porque eu estou ajuntando tesouros no céu. Deus quer filhos, mas quem converte não é você, é Ele. Tudo que Jesus diz é: pregue, fale. Se a pessoa aceita ou não, não é mais sua responsabilidade. A sua responsabilidade é pregar. A responsabilidade por aceitar ou não é da pessoa. Alô? Vocês já pensaram nisso? Eu tenho algo comigo que eu passo livros para os nossos ministros e líderes de departamentos lerem. E eu tenho uma política que eu sigo fielmente desde muito tempo. Eu não passo livros para as pessoas fazerem resumos que eu mesmo não tenha lido. E a grande maioria eu já li mais de 2 vezes o mesmo livro. Por quê? Porque eu quero provar primeiro. É a mesma coisa. Você precisa fazer a diferença no local onde você está. Porque existem muitas pessoas que não nasceram de novo, mas têm um caráter fantástico e nunca nasceram de novo. São pessoas que você olha e você diz: meu Deus do céu. Ei, fulano, tu tem certeza de salvação? Porque, meu amigo, se tu não for para o céu, já sei que um monte de gente não vai não. Mas o que as pessoas precisam é muito mais do que um caráter ilibado.
Elas precisam viver a própria vida de Deus dentro delas, e assim irão para o céu. E você ajunta tesouro. Está todo mundo entendendo isso? Deus tem levantado pessoas para orarem por mim, eu sei. Deus tem me dito que tem pessoas aqui da igreja que têm feito um compromisso com Ele de orarem por mim todos os dias. Deus me falou isso. Eu não posso te recompensar. O que é que paga uma oração? Existe preço? Não tem. Mas o que você está fazendo está acumulando tesouro no céu. Aquilo que você faz sem que ninguém veja, Deus vê. Deus vê. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, mas olhe para a pessoa que está do seu lado, que ele é lindo e linda também. Diga: meu irmão, dá um sorriso, você está sendo filmado. Diga: pelo céu. Você está sendo filmado pelo céu. Tudo que você faz aqui é filmado. E olha, é assim, em 8K. É para valer. Sabe? Por quê? Porque Deus está de olho, não apenas no que você faz, como também e principalmente como você faz. Como você faz? Nós temos vários departamentos aqui na igreja. Sempre que as pessoas terminam o discipulado, ou tem mais de 5 matérias já feitas no discipulado, eu incentivo a trabalhar em departamentos. Por quê? Porque elas estão trabalhando em departamentos que não tem como a gente pagar, não tem como, não tem preço, mas elas estão ajuntando tesouros no céu. Ô meu irmão, sim, a salvação já garante o céu. Você é salvo, já garante o céu. Você nasceu de novo, o céu é tua. Enquanto você permanecer nesse caminho, o céu é o seu destino. Não tem como você errar, enquanto permanecer no caminho que salvou você. Mas querido, preste atenção. Deus não quer que você chegue no céu e fique: ufa, cheguei. Ai, encosta o braço no ombro de Paulo. Ai, graças a Deus eu cheguei. Espera aí, deixa eu descansar. Não, porque foi demais. Importante é estar aqui, aleluia. Não. Deus tem tesouros reservados para aqueles que trabalham para Ele, para aqueles que fazem alguma coisa para Ele. Não seja, vou dizer de novo, não, eu já disse isso uma vez, não, já disse isso várias vezes, eu vou dizer de novo: não seja um parasita no reino de Deus, só recebendo palavra, ei, faz alguma coisa, produz tesouros para o céu, e quando você fizer, se o reconhecimento vier, se o aplauso vier, se o elogio vier, agradeça, seja educado, mas não olhe para isso, olhe para ver se ele está aplaudindo. Eu vou encerrar dizendo isso. Estevão, primeiro mártir do Evangelho, enquanto as pessoas estavam rangindo os dentes contra ele, todo mundo dizendo: rapaz, você não sabe o que é cultura do ódio não. Ali era ódio puro, dava para cortar com faca, de tão forte que era, o ódio por ele. Ele simplesmente olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Gente, em pé. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele subiu e assentou-se, mas para receber Estevão, Jesus ficou em pé à direita do Pai. Aí a pedra cobriu e ele morreu. E a gente vai ver o nosso irmão Estevão na glória com uma coroa chamada coroa da vida, que é reservada para pessoas que morrem por amor a Cristo. É uma coroa específica.
E ele pregava, e ele ministrava, ele era jovem, ele ministrava com fervor, e muita gente se converteu, por causa da unção e do poder, que através dele, o Senhor alcançou tantas vidas, tantas pessoas. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer a verdade, eu vou terminar a segunda vez, ou como dizia lá na faculdade, para não finalizar, os nossos irmãos, na igreja primitiva, os apóstolos, o único que morreu de velhice foi João, o resto foi martirizado, todo mundo foi martirizado, sofreram. Outros irmãos foram jogados aos leões, às feras, outros foram decapitados, outros foram crucificados, outros foram queimados vivos para servir como tochas, queimados vivos, para que essa palavra chegasse até você. Eles morreram para que essa palavra, desse jeito, para que essa palavra chegasse até você. Puxa vida, o que é que tu está fazendo com essa palavra? Para quem você está falando? Eles morreram justamente por falar de Jesus. Eles poderiam ter vivido a sua vida mansa, tranquila, em paz, lá no seu canto. O problema que as pessoas perseguiam não era apenas por eles serem crentes. O problema é porque pregavam essa palavra e não queriam que essa palavra fosse divulgada. Não queriam. E por isso foram presos, e por isso foram torturados, e por isso tiveram seus filhos mortos na frente deles. Por quê? Porque pregaram essa palavra. Aí tem crente que passa o dia todo na rede social e não tem a coragem de colocar um versículo no seu Instagram, uma palavra no seu Facebook. Isso é vergonha. O que é que tu vai dizer diante deles quando tu chegar lá no céu, esbaforido porque chegou? É o seguinte, a gente não tinha internet, a gente não tinha rede social, a gente, aquele ali foi decapitado, aquele ali viu os filhos morrer na frente dele e depois foi fuzilado. Em países de cultura totalitária, o pessoal ainda hoje persegue muitos cristãos e fulano, para que essa palavra, tu fizesse o que exatamente? Aí tu, eu ia para a igreja. Ah, tá. O que você aprende aqui, o que você aprende no Rema, leve lá para fora. Lá fora tem pessoas que têm milhões nas suas contas bancárias, que não tem problema de dinheiro, mas não conseguem dormir, a não ser com remédio. Lá fora tem pessoas com líderes ou presidentes de verdadeiros impérios. Impérios. A gente está falando de gente realmente podre de rico. Podre de rico. Mas que infelizmente cometem suicídio. Vivem o tempo todo em depressão. Vivem o tempo todo com medo de serem enganados. E você, com uma palavra que te sustenta, que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz cura, que nos traz abundância, guardando para você, faz isso não. Quer viver dias dos céus aqui na terra? É preciso ser representante do céu. Deixa eu te dizer uma coisa, cada crente, cada pessoa que nasceu de novo, cada um que diz que nasceu de novo, cada um que diz que nasceu de novo, é um representante dos céus na terra. Vocês sabem o que é o representante comercial, né? Quem sabe o que é representante comercial? É aquela pessoa que traz os produtos de uma determinada empresa e traz para o mercado, certo? Todo crente é um representante celestial de Jesus, traz os produtos dos céus para o mundo que está precisando. Muitos, escuta o que eu estou, irmãos, eu estou tentando finalizar, mas o Senhor está me trazendo isso. Eu não quero aqui despertar as suas emoções, não. Eu quero chamar você à responsabilidade que eu e você temos de ajuntar tesouros nos céus. Tem gente que por fora diz, sou feliz, olha eu feliz, mas ninguém vê
quando entra debaixo do cobertor e chora a sua infelicidade, porque anda pelo que vê, porque pensa que felicidade vem porque tem muito dinheiro. É para essas pessoas que você é enviado, é para pessoas assim. Vocês sabiam disso? Pessoas assim que você foi enviado. Ajunte tesouros nos céus, para que quando você comparecer perante o Senhor de toda a terra, você não tenha nada que dizer, você não fique com mais, não fique buscando uma satisfação. Não, ajunte tesouros no céu. Cada vez que você fala de Jesus, escute bem, cada vez que você fala de Jesus, você está apresentando uma vida que não tem outra forma de ser vivida, a não ser pela palavra. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa manhã.